Feliz Natal para todos vocês! Que a proclamação dos anjos naquela primeira noite de Natal. Paz na terra e boa vontade aos homens. Receba isso, você e a sua família. Eu desejo que vocês recebam o melhor de Deus neste Natal. E o melhor de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Que Jesus venha nascer para você. Esta é a razão do Natal. Não tem nada a ver com essas luzes, ir aos shoppings, gastar, comprar presentes. Sabia, alguns países que eu pude visitar em férias durante esta época de Natal, eles de fato celebram o Natal com muitas luzes e até com aquelas canções de Natal. Porém, o propósito do Natal foi esquecido. Para muitos é um tempo de ganhar dinheiro. Para muitos é um tempo de aproveitar esse tempo para ganhar mais, porque as pessoas gastam mais. Mas, amigos, precisamos lembrar que o propósito do Natal é celebrar o amor de Deus em enviar o seu único filho, que veio como bebê naquela noite de Natal. Então vamos começar lendo sobre aquela porção das Escrituras que falam do Natal, que está em Lucas 2. Então aconteceu que, estando eles ali, José e Maria, chegou a ela o tempo de dar à luz ao bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora veja que quando chegou a hora de Maria dar à luz, eles estavam ali em Belém, mas na verdade eles moravam no norte de Israel, em Nazaré. Mas, na verdade, eles eram, de fato, belemitas. Eles pertenciam a Belém porque os seus antepassados eram o próprio rei Davi. E tanto Maria quanto José tinham uma linhagem real, de diferentes filhos. Se você traçar toda a trajetória voltando até o rei Davi e seus filhos, diferentes filhos geraram José de um lado e de outro lado Maria. Então, eles vinham de uma linhagem real. E quem poderia imaginar que um decreto de um imperador gentil, daquele tempo, Augusto César, ele era neto do imperador Júlio César, e um decreto vindo dele, que todo mundo romano da época seria tributado, o que fez com que todos retornassem às suas cidades natais para serem tributados, e um censo era feito, naquele tempo, para todas as pessoas que viviam sob o domínio romano. E naquela época Israel estava sob o domínio romano. Então, quem imaginaria que um decreto de um incrédulo gentil, apesar de ser um imperador, era um descrente? Deus pode usar até os governantes da terra para realizar seus planos. Podemos ver isto nesta passagem. Então, José e Maria se encontravam ali em Belém, e era um período em que a maioria das mulheres não gostaria de viajar porque era o final da gravidez, mas Maria teve que partir porque isso era algo do Império Romano e eles tinham que estar ali na cidade de Belém. E o tempo de dar à luz chegou e ela deu à luz ao seu filho, o seu primogênito, a Bíblia diz, o Senhor Jesus. E isso não é lindo? Ele ter nascido no tempo certo? A Bíblia diz, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção. Em grego, a palavra utilizada é afiliação. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que nós, os filhos do homem, nos tornássemos filhos de Deus. Aleluia! E o Natal é sobre isso. Ele não nasceu apenas para vir e nascer este mundo. Não, ele nasceu para morrer. Este era o propósito de Deus em seu plano de amor para o homem. Desde quando o homem pecou, o pecado original, quando Adão pecou, ele trouxe o pecado para a humanidade. E o pecado vem sendo transferido por gerações através do sangue. Mas Jesus nasceu de uma virgem. E agora, não muito tempo atrás, nós descobrimos cientificamente que o feto, na verdade, não recebe o sangue da mãe pela placenta. O feto apenas recebe o alimento de sua mãe, mas não o sangue. Nem mesmo uma gota
do sangue de sua mãe tem contato com o feto. E isso é maravilhoso porque se o sangue de Maria, e Maria é uma pecadora como qualquer outra, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, uma mulher maravilhosa, mas carregava o pecado em seu sangue. Sangue este que não foi transferido para o bebê que carregava. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus foi gerado de uma virgem. Amém? Foi o Pai que colocou Jesus no ventre daquela virgem. Aleluia! E ali ele recebeu o alimento da mãe, mas não o sangue. O sangue nas veias de Jesus, nas veias do Emanuel, não vieram de Maria, mas vieram do Pai. Amém? E este sangue estava nele para ser derramado na cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. E Deus deu o sangue para fazer expiação por suas almas. Somente o sangue pode lavar os nossos pecados. E um sangue pecaminoso não pode lavar outro sangue pecaminoso. O meu sangue não pode lavar um outro sangue pecaminoso. Amém? Era necessário que fosse um sangue real. O sangue do próprio Deus encarnado em carne humana. Por isso ele veio como bebê. Era porque ele tinha que vir em forma humana, para morrer na cruz e derramar o seu sangue. Então, a sua morte não foi um acidente, não foi um assassinato de Jesus, como dizem por aí. Não, Jesus veio para morrer. Antes que chegasse o tempo, de fato ninguém conseguiu prendê-lo, ninguém pôde detê-lo, ninguém pôde interromper. Ninguém pôde matá-lo de fato. Na verdade, houve até uma situação onde tentaram matá-lo. Isso aconteceu na cidade de Nazaré, quando tentaram jogar do penhasco. E a Bíblia diz que ele passou bem no meio deles. Numa outra vez, eles pegaram pedras. A pena de morte daquela cultura era o apedrejamento. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, acusando de blasfêmia. Mas ele andou bem no meio deles. A morte não poderia tocá-lo. Por quê? Porque a morte é o resultado do pecado. No entanto, Jesus não tinha pecado. Aleluia! Não havia pecado em seu sangue, não havia nenhum pecado nele. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, não cometeu o pecado e nele não havia pecado. E ainda assim morreu na cruz, como o pior pecador. Por quê? Ele estava lá no seu lugar, ele estava lá no meu lugar, para que o sangue fosse derramado, para nos lavar do pecado. Aleluia! Porque Deus deu o sangue para fazer expiação das nossas almas. E é por isso que quando Jesus apareceu, aos 30 anos, ali no Rio Jordão, João Batista disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira. Eu adoro isso, que não cobre. Note que o sangue dos cordeiros, que era derramado no Velho Testamento, cobria o pecado por 1 ano. Era derramado por 1 ano. Não era o pagamento real, até que o Cordeiro de Deus veio. E João Batista foi usado por Deus ao apontá-lo. Que privilégio! Eis ali o Cordeiro de Deus que tira. Ele não cobre o pecado. Ele tira. Cobrir é a palavra expiar. Expiação do pecado. Mas, dessa vez, o sangue de Cristo veio para tirar os pecados. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Foi para isso que ele veio. Em carne humana. Note que a Bíblia diz que quando ele nasceu, a sua mãe o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Agora as pessoas têm essa ideia, baseado nas cenas de Natal que nós vemos, geralmente com uma perspectiva ocidental, de um local como um celeiro, mas na verdade era mais uma caverna. E, na verdade, ele não nasceu numa manjedoura, e ele foi colocado numa manjedoura. A manjedoura não é o celeiro, não é a caverna. Durante o tempo de Jesus era, na verdade, uma rocha, uma espécie de rocha talhada. Temos uma foto aqui de Israel. Esta é uma foto de uma manjedoura ancestral. Esse é o tipo de manjedoura onde Jesus foi colocado. Era de fato uma manjedoura rochosa. Eles colocavam, feno e grama seca ali para que os animais pudessem se alimentar ali naquela manjedoura. E o próprio fato de Jesus ter sido colocado ali era uma imagem que ele veio para morrer. Porque quando você olha para essa manjedoura, para a figura dessa manjedoura, feita de pedra, e comparar com a tumba de Jesus ali em Israel, e você verá que ela está vazia, aleluia, mas notem a similaridade, amém? Também é um tipo de manjedoura.
Ele nasceu e foi envolto em panos e colocado numa manjedoura. E amigos, esta é uma imagem de um bebê que nasceu para morrer. Ele de fato é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os nossos pecados. Amigos, todos os problemas da sua vida, toda a depressão que você sente, todo o peso que você sente, sentimentos de raiva, ressentimento e todo o egoísmo que vemos no mundo é resultado deste pecado. E o pecado traz à tona este medo da morte. E um dos motivos pelo qual Jesus morreu foi para conquistar a morte. A sua morte venceu a morte. Aleluia, porque ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Jesus venceu a morte por nós. Glória a Deus, ele não venceu a morte por ele mesmo. Ele não tinha pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E uma das razões pelas quais a Bíblia diz que Jesus veio em carne, deixa eu ler para você, está em Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Agora, o que isto significa? Significa que ele mesmo assumiu forma humana, carne e sangue, como eu e você, para que por sua morte, Deus não pode morrer. Agora, o Deus que se torna homem, ele pode morrer. Amém? Então, aqui ele assumiu forma humana para que através de sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, o inimigo, ou seja, isto é, o diabo. Para que por sua morte ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E para qual resultado? Para que libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Portanto, o maior medo que o homem tem hoje, o medo predominante é o medo da morte. Sabe, as pessoas que temem este vírus da Covid-19 e todas as suas variantes, não é na verdade o medo do vírus, mas o medo da morte. A morte que este vírus pode levar. Este é o medo. O homem, na verdade, não tem medo de voar de avião. O medo é de morrer se por acaso o avião cair. Então este é o medo das pessoas. O medo que predomina é o medo de morrer. Ele é a mãe dos outros medos. E este medo entrou no mundo por conta do pecado de Adão e foi transferido pelo sangue para todas as gerações. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sabe, a partir do momento que o primeiro Adão pecou, todos os homens se tornaram pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Nascemos pecadores, está no sangue. E é por isso que o plano de Deus, da salvação de Deus, entrou em ação. Deus, na verdade, foi o primeiro a profetizar. A primeira profecia da Bíblia. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus declarou para o diabo, que estava ali possuindo uma serpente, e enganou Adão e Eva para pecarem. E Deus disse isso para o diabo como forma de punição e como uma profecia. Deus disse, colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. E todos nós sabemos que a mulher não tem semente. É o homem que tem a semente. Então esta é uma profecia do nascimento a partir de uma virgem. Deus disse, colocarei inimizade entre a sua semente, a semente do diabo, e da semente dela. Ele pisará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. A palavra pisar aqui é a palavra esmagar, em hebraico. Ele esmagará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Quando isso aconteceu? Lá na cruz. Ali na cruz, o calcanhar de Jesus foi ferido. Mas, ao fazer aquilo, ele esmagou a cabeça do maligno. Aleluia! Ele fez por você e por mim. Nós, que éramos escravos do pecado, temendo a morte por toda a vida. E este medo da morte aqui, talvez você esteja entendendo que este medo de morrer aqui se refira à segunda morte, que é a morte espiritual, que acontece após a morte. A Bíblia chama isso, na verdade, de segunda morte. Pessoas lançadas no lago de fogo, no inferno. Esta é a segunda morte. E talvez você ache que o versículo se refere à segunda morte, mas não, está falando da morte física. Então, amigos, Jesus venceu a morte física. Aleluia! E através dela, amém? Através desta morte, ele também nos livrou da segunda morte. Aleluia! Amém? Então este medo de morrer levou os homens a uma escravidão, a um aprisionamento, temendo a morte por toda a sua vida. Evitavam fazer várias coisas pelo medo da morte.
Isso transcende culturas, raças, transcende as nações do mundo, não importa de onde você seja no mundo, nem mesmo quem você é ou qual tipo de experiência você carrega. Todos carregam este medo da morte. Talvez você tente suprimi-la, tente ignorá-la, mas ela está sempre lá. A sombra da morte está sempre lá, então tomamos decisões baseado no medo da morte. E a Bíblia diz que isso faz você estar sujeito a determinado tipo de escravidão por toda a vida. Então Jesus veio, amém? Em forma humana. E esta é a história do Natal, amém? Para que pudesse morrer na cruz, para te soltar, para te libertar, amém? E através da sua morte na cruz, ele destruiu o diabo que tinha o poder da morte. Então pergunte a si mesmo, como o poder da morte foi parar na mão do diabo? Originalmente ele tinha o poder da morte? Não. A morte veio por causa do pecado. O sonho de Deus para o homem é que ele nunca morresse. O homem seria perpetuamente jovem, saudável, em paz, amém? Calmo, glória a Deus, desfrutando das suas bênçãos, desfrutando essa maravilhosa vida que ele tem para nós. Amém? Desfrutando com aquela mulher que Deus entregou ali no jardim do Éden e a partir dali gerar a população de toda a terra. Deus fez do homem a sua maior criação, glória a Deus. A Bíblia diz que é apenas um pouco inferior aos anjos. E Deus criou o homem para governar nessa terra. Mas Deus deu ao homem uma escolha. O Senhor disse, eu dei ao homem toda a bênção, sabe? Todas as árvores do campo, para que você desfrute delas. Você poderá comer da árvore que quiser, mas tem uma árvore para demonstrar que você me honra. E aquela árvore foi plantada por Deus. Se tudo que havia era bom, onde estaria o livre-arbítrio? Se Deus diz, você tem o livre-arbítrio, mas tudo que te cerca são boas escolhas, não existe então forma alguma de demonstrar o seu amor por Deus, a sua adoração, a sua honra a Ele. Não há forma de expressar o amor, mas se Deus permite que entre tudo aquilo, entre tudo que há de bom ao seu redor, ao redor de todas aquelas bênçãos de Deus, o Senhor colocou uma coisa ali, e naquela árvore não havia nenhum mal intrínseco, porque a Bíblia diz que Deus viu tudo aquilo que ele havia criado e disse que era bom. Ele olhou para tudo aquilo e disse, isso é bom. Mas não era bom para o homem. Deus disse, não coma desta árvore, para demonstrar a sua obediência e a sua honra para mim, para reconhecer que você me respeita, respeita a minha soberania. Porém, o homem foi orgulhoso. Ele acreditou que ao comer daquela árvore, ele seria sábio. O diabo veio e a serpente começou a falar, amém? E acabou o convencendo que Deus estava retendo algo deles. Se eles ao menos olhassem ao redor, era evidente que Deus estava dando tudo para eles, mas o que o diabo estava dando? E ainda hoje, o homem continua a acreditar que o diabo, sabe, até mesmo entre nós que cremos, as pessoas tendem a acreditar que o diabo pode tentar e destruir facilmente aquilo que Deus quer abençoar e quer curar. É difícil crer na bondade de Deus, mas acreditamos facilmente na destruição do maligno. Algo está errado, amigo. Algo está muito errado. As pessoas têm dificuldade de crer que Deus de fato as escuta quando eles oram. Por outro lado, eles creem que quando eles dizem algo, o diabo vai se aproveitar daquilo. Sabe, eles creem de fato nisso. Sabe, a Bíblia nos diz muito claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. O amor sempre entrega, e o maior presente que Deus poderia nos dar é seu Filho. Então, durante este Natal, enquanto lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, pense naquele bebê, naquela manjedoura. Lembre-se também que o propósito dele, ao vir a esta terra, era morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus te ama. Deus me ama. A Bíblia usa uma pequena palavra que nos mostra intensidade. Foi o próprio Jesus que disse isso. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Isso é intensidade, Deus te ama de tal forma, que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê, se você crer nele, você não perecerá, mas você terá uma vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Mas quando Adão pecou, ele creu mais no que o diabo falou do que no que Deus falou. Amém? E obedeceu ao diabo em vez de Deus. E Deus diz, o dia em que você pecar, em hebraico diz assim,
morrendo morrerás. Você morre espiritualmente, se aparta de Deus e então, futuramente, morre no físico também. Morrendo morrerás. É assim que a morte entrou no mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que ela também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus nunca quis que o homem morresse. O propósito de Deus nunca foi que o homem envelhecesse, tivesse cabelos brancos, ficasse encurvado e com um corpo que é sujeito a doenças, enfermidades e ficasse debilitado até finalmente morrer. Deus considera a morte e as doenças como um inimigo. A Bíblia diz claramente que o último inimigo a ser colocado sob os pés de Jesus é a morte. Aleluia! A morte física. Jesus já venceu a morte. E nós estamos ansiosos pela sua vinda e ele está voltando, amigos. Aleluia! Todos os sinais que Jesus falou, amém? Estão se cumprindo. Ele falou de pestilências e agora estamos vivendo uma pestilência. Nunca vivemos algo do tipo nestes anos modernos. Então, irmãos, está se cumprindo a mudança de clima e tudo mais. Podemos falar de muitas coisas a respeito dessa mudança climática, mas são sinais. São sinais. E saibam que todos esses sinais que estão acontecendo não vêm da parte de Deus. Deus está dizendo que o mundo está em sofrimento e o diabo está trabalhando cada vez mais nesses últimos dias, porque ele sabe que o tempo dele está chegando. E a Bíblia diz que tudo isso é sinal que Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, amigo, você receberá um novo corpo. Se você crer nele, naquilo que ele fez na cruz, crendo que o sangue dele te limpa de todo o pecado, quando Jesus voltar, você receberá um novo corpo. E será um corpo incorruptível. Um corpo que não está sujeito a doenças, nem a enfermidades. Nunca, nunca mais. Você será para sempre jovem, sempre forte, sempre firme, num corpo que é imortal. A imortalidade será algo real quando Jesus voltar. Glória a Deus! A Bíblia diz que ele vai transformar o nosso corpo frágil em seu corpo glorioso. Aleluia! Eu estou ansioso por isso. A Bíblia diz que num momento, num piscar de olhos, nós seremos transformados. Nem veremos a morte. Glória a Deus! Mas e se Jesus tardar e não voltar no nosso período de vida? Ainda assim, a morte física não é um terror para o que crê. É como um passo para um mundo totalmente novo. Se meu coração parar agora mesmo, o verdadeiro eu, porque Deus nos criou espíritos que moram num corpo, amém? Então, se eu morrer, eu vou sair do meu corpo e vou conseguir ver o meu corpo, e eu estarei tão vivo, amém? E eu agora não terei formas de me expressar fisicamente, porque o corpo era o meio, o veículo pela qual eu me expressava. Porém, eu não vou ficar sem morar num corpo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo que é imortal. Aleluia! Então, mesmo que Jesus tarde, o que eu não acredito, eu creio que em nossa vida, todos os sinais mostram, ele breve vai voltar. Glória a Deus! Então, o que é mortal se revestirá de imortalidade e no momento, num piscar de olhos, a Bíblia diz, seremos transformados. Glória a Deus! E viveremos para sempre naquele corpo. Aleluia! Eu aguardo por esse dia. Qual preço foi pago para vencer a morte? Foi a cruz. Jesus foi pendurado na cruz por mim e por você. Lá na cruz, ele venceu o inimigo. Porque ele não tinha pecado, não cometeu pecado, e nele não havia pecado. Por isso era o perfeito substituto, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, ao qual todos os outros cordeiros do Velho Testamento se referiam. Aquele é o sacrifício final do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então naquela cruz ele carregou os seus pecados e levou os meus pecados em seu corpo no madeiro. E a Bíblia diz que ele levou também as nossas doenças e tomou sobre si as nossas enfermidades em seu próprio corpo ali na cruz. Amigo, jamais se esqueça disso. Davi, o salmista, disse: bendiga ao Senhor minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E ainda assim, muitos crentes estão esquecendo dos benefícios. A Bíblia diz: não se esqueçam de nenhum de seus benefícios. Às vezes lembramos de alguns, mas a Bíblia diz que devemos nos lembrar de todos. Devemos lembrar de todos, e há 5 benefícios mencionados aí. Não se esqueça de todos os seus benefícios. O primeiro, quem perdoa os seus pecados. É ele quem perdoa as suas iniquidades. Este é o primeiro. Significa que os seus pecados foram todos perdoados.
Onde? Na cruz. Amém? Quando ele levou os pecados, quando foi punido pelos pecados. Deus, que é um Deus justo. Deus não pode punir você se você crer em Jesus. Nunca mais. Porque no momento que você crê em Jesus, Deus te vê como justo. Porque lá na cruz aconteceu uma transferência divina. Porque ele estava ali, aquele que não conheceu o pecado, que não tinha nenhum pecado. Porque ele estava ali. Ele estava ali como o Cordeiro de Deus, nosso substituto, de forma que ele assumiu o seu lugar para que você pudesse estar no lugar dele. A Bíblia diz que Deus o tornou pecado ali na cruz com o meu e com o seu pecado, para que nós hoje nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Glória a Deus, ele foi expulso para que nós pudéssemos entrar. Ele clamou, meu Deus, por que me abandonastes ali na cruz? Para que pudéssemos declarar, Abba, Pai, Pai, por que me abençoastes tanto? Amém? Glória a Deus. Jesus levou as nossas doenças e as nossas enfermidades em seu corpo. Não foi um anjo e ninguém mais. Ele não confiou a ninguém mais essa tarefa. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas doenças. E se crermos nisso, o segundo benefício, ele perdoa as nossas iniquidades e nos cura de todas as enfermidades. Aleluia! Todas as enfermidades. Amém? Não é que de vez em quando Deus faz uma cura. Não, amigo. A Bíblia diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades e eu creio nisso. E eu não esquecerei esse benefício, porque não devemos esquecer nenhum benefício, mas devemos lembrar de todos eles. E Deus quer curar o seu corpo. Amém? Se houver alguma doença, Deus quer curar o seu corpo. Eu quero ler um testemunho que acabou de chegar de uma irmã dos Estados Unidos. Eu acabei de receber esse testemunho ontem e esta irmã diz, no começo de 2021, minha mãe foi diagnosticada com um câncer de pele, carcinoma, uma forma de câncer de pele, no rosto. Há cerca de 3 anos atrás, havia tido uma outra forma de câncer de pele em outra parte do seu rosto, devido a danos solares. Meu marido e eu assistimos o programa do Pastor Prince todas as manhãs e participamos do culto online todos os domingos. Temos aprendido muito com os seus ensinamentos. Agora entendemos melhor muitas verdades, inclusive o fato que somos a justiça de Deus em Cristo. Aprendemos também a discernir os elementos da Santa Ceia. 1 mês depois do diagnóstico da minha mãe, disse para ela declarar em voz alta que ela é a justiça de Deus em Cristo e que fizesse isso repetidamente. Ela estava nervosa por se submeter a um procedimento cirúrgico, porque ela não teve uma experiência muito boa em seu primeiro procedimento 3 anos atrás. Um dia antes da cirurgia, meu marido e eu assistimos o culto online do ministério do Pastor Prince. E no final do sermão, o Pastor Prince leu um testemunho de um homem que foi ao médico para fazer um procedimento cirúrgico para tratar de um câncer de garganta, mas o médico não encontrou nenhum câncer nele. E eu pedi isso para minha mãe e criei que essa palavra tinha a ver com a cirurgia que ela faria no dia seguinte. Na manhã da cirurgia, minha mãe disse que sentiu uma grande sensação de calma e de paz tomando conta dela. O cirurgião primeiro removeu uma fina camada de pele e a enviou para análise, para determinar a profundidade das raízes das células cancerosas. Após a análise, o cirurgião voltou com uma expressão confusa em seu rosto. Ele disse para minha mãe, nós terminamos por aqui. Não haverá mais nenhuma cirurgia em você. Não conseguimos encontrar nenhum câncer na análise laboratorial. E isto é um milagre, porque há 1 mês atrás, a biópsia deu um resultado de positivo para carcinoma de células escamosas e que poderia ter raízes preocupantes e profundas na pele. Minha mãe disse que quando ouviu as boas notícias, imediatamente pensou em mim, nas minhas orações. Eu disse a ela para ver as células cancerosas no rosto de Jesus na cruz. E para crer que o corpo dele foi moído para que o nosso corpo fosse são. Eu dou graças ao Senhor Jesus pela sua grande misericórdia para com a minha mãe e para com a minha família. Obrigado, Pastor Prince, por pregar a palavra de Deus com tanta paixão por Jesus Cristo. Hoje conseguimos nos enxergar como prósperos, saudáveis, bem-sucedidos e em paz. Porque o Senhor nos ensinou a nos ver como Deus nos vê.
através de seu Filho. Aleluia! Glória a Deus! Bendize ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, que cura todas as doenças. E ele continua a dizer que redime a tua vida da destruição. Este é um grande benefício. Deus redime as nossas vidas da destruição. Sabe, amigo, você pode ser alguém que está em perfeita saúde, você se exercita, tem uma dieta saudável também, e de repente acontece um acidente, algo assim. Isto é destruição. Algo externo à área da saúde. Amém? Pode acontecer com qualquer um. Alguns dizem, quando chega a hora... Não, meu amigo. O diabo está lá fora e ele te odeia. Mas existe um Deus, aleluia, que te ama, que entregou seu filho para morrer pelo seu pecado, que pagou o preço, para que você fosse saudável, forte, aleluia, para que você fosse perdoado de todos os seus pecados. E este mesmo Deus traz como benefício para você também esta redenção da sua vida da destruição. Veja a palavra redenção. Significa um preço para que você fosse liberto, resgatado desta destruição. Então, por causa do pecado, porque pecamos contra o Deus que é santo, amém? Por causa do pecado, tem um tributo que deve ser pago, tem uma penalidade, que é a morte, doença, destruição. Mas Jesus na cruz derramou o seu sangue, este sangue precioso que lava os nossos pecados, e este sangue tem o poder redentivo. Esse sangue te redimiu. Redimir é quando você paga o resgate desse grande mercado de escravos, no poder da morte e da destruição. Glória a Deus, Ele te comprou, e a Bíblia diz que este é um benefício. E quando nós confessamos este benefício, todos os dias, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele me perdoa. Glória a Deus, e o Natal é sobre isso, amigo. Não é tanto sobre o nascimento de Jesus, é mais sobre a sua morte na cruz. Amém? E a sua ressurreição. Aleluia! E nos cura de todas as nossas doenças, todas, que redime a sua vida da destruição. E chegamos ao quarto benefício. Diz assim, que te coroa de bondade e de misericórdia. O Senhor ama coroar os seus filhos. Amém? Com o seu favor. As palavras bondade e misericórdia em hebraico é a palavra hesed. Hesed é a palavra graça, favor. Deus te cerca. A palavra coroa não é uma coroa que se põe na cabeça. Em hebraico, a palavra atar. Esta coroa é, na verdade, algo que te cerca em toda a sua volta. É como se você estivesse numa esfera, rodeado. Amém? Cercado de glória, honra, e tudo está te envolvendo. Glória a Deus. Este é o favor de Deus que te cobre, é a graça de Deus que está sobre você. Por onde quer que você vá, você tem o favor de Deus. Tem uma área que não teremos o favor. As pessoas que odeiam a Deus, que não querem ouvir sobre seus pecados, a Bíblia diz que eles nos perseguirão. A Bíblia diz, e na verdade a Bíblia promete, que todos que vivem piedosamente sofrerão determinada perseguição em Cristo Jesus. Então isso é algo que ainda não fomos redimidos deste lado do céu, mas este é o único sofrimento que a Bíblia fala no Novo Testamento. O resto Jesus já levou na cruz. Independentemente do que vemos ao nosso redor, devemos crer na palavra de Deus. Amém? E nos seus benefícios, que nos coroa de sua graça, bondade e misericórdia. E compaixão, que nos coroa com graça e misericórdia. King James diz compaixão na nova versão. E a palavra aí é, na verdade, a compaixão de uma mãe por um filho. Amém? A palavra rakam, em hebraico, é a palavra que é utilizada para o ventre da mãe. O lugar onde ela nutre o seu bebê. Essa é a ideia que a palavra misericórdia, bondade está carregando. Deus te cerca com favor e te cerca como no ventre, como num pavilhão de sua misericórdia, de sua compaixão. Você sente o amor de Deus? Veja que é por isso que você não precisa buscar o amor em outros lugares. Porque quando Deus te envolve, amigo, você percebe que você é amado. Amém? Todos os dias você percebe essa sensação de ser amado. Você não está tentando amar a Deus, você é amado. E quanto mais percebe que você é amado, você acaba amando aqueles à sua volta. Amém? Você consegue até relevar algo ruim feito contra você. Glória a Deus. Por quê? Porque você sabe que é amado. Você é amado de Deus. Sabe, a águia, na verdade, tem inimigos.
A águia lá no céu, na verdade nós pensamos que ela é o pássaro que é o rei dos ares, mas na verdade a águia tem adversários. O inimigo da águia, na verdade, são os corvos. E os corvos agem mais ou menos assim. Os corvos, eles vêm por detrás das águias e eles ficam ali apenas, irritando. Eles bicam as asas da águia, beliscam ali por trás. E pelo fato deles serem mais móveis porque são menores, quando a águia vira, eles conseguem fugir e acabam escapando da mira da águia. Então, o inimigo da águia é sempre esses corvos que vêm por trás dela esperando que elas soltem a comida que está nas suas garras. Eles ficam na expectativa que a águia fique irritada e acaba cedendo a comida para que eles possam comer. E eles ficam ali irritando a águia. Mas sabe o que ela faz? A águia simplesmente não revida. Ela simplesmente vai mais alto. Amém? Ela voa ainda mais alto. Amigo, quando as pessoas te irritarem, as pessoas que não gostam de você e querem te irritar, vá mais alto. Lembre-se que Deus te coroou com amor, graça e misericórdia. E também compaixão. Então, quando vierem contra você, apenas vá mais alto. Eles não poderão te seguir, porque somente as águias voam nessa altura. E o povo de Deus é águia. Somente eles foram coroados com compaixão, com bondade e misericórdia, favor. Amém? Então, quando as pessoas te criticarem, apenas voe mais alto. Amém? Quando te difamarem, apenas vá mais alto. Aleluia! Não retalie, não desça ao nível deles. Amém? Não perca com eles o favor que Deus tem te entregue ao reconhecê-los, porque eles querem justamente roubar o favor de você. Apenas vá mais alto. Amém? Desfrute o vento do lugar onde os corvos não podem ir. Amém? Deus te coroou, meu amigo, com favor, hesed, e compaixão. Amém? E a última bênção, o último benefício. Não se esqueça de nenhum. Então não se esqueça do último. Este último, eu me lembro de ter pregado num lugar sobre este benefício. Por eu pregar sobre aquele benefício. Nós concordamos com a maioria das coisas que você disse, mas com essa parte nós não concordamos. Não é sobre concordar comigo. Tem a ver com concordar com a própria Bíblia. A Bíblia diz: não se esqueçam de nenhum dos seus benefícios. E o quinto benefício é este: que farta a sua velhice com tantos bens, de sorte que a tua mocidade é renovada como a da águia. Uau! Amém! Meu amigo, Deus diz que Ele quer renovar a tua mocidade. Este é um benefício que Ele quer dar ao seu povo. Esta versão diz que satisfaz a tua boca de bens, que a sua mocidade é renovada, como a da águia. Amém! Agora, por que renovada como a da águia? Porque a águia é um pássaro que, quando ele envelhece, tem uma mutação. Passa por uma mutação onde ele perde as suas penas. E a águia fica com um aspecto bem frágil, lá no alto do penhasco. Ela parece muito fraca. Amém? Ela parece velha. Nem parece mais uma águia. Ela perde todas as penas. Mas existe um propósito dela ficar ali no alto daquele penhasco. Ela fica ali por causa do sol. Amém? E depois de alguns dias de ficar ali esperando, desfrutando da brisa, desfrutando dos raios solares, isto representa os raios de Deus sobre nós, descansando nele, e algo acontece com ela. Novas penas surgem. As penas da juventude ressurgem. Amém? E então ela voa daquele penhasco. Amém? E ela voa alto. E agora, seu corpo está renovado e com uma mente experiente. É isto que Deus tem para você, até mesmo na sua idade avançada. O Senhor diz que Ele pode renovar a sua mocidade como a da águia. Eu estudei essa palavra mocidade. Eu queria saber qual era a perspectiva de Deus sobre esta juventude que Ele quer renovar. E eu descobri que há diferentes palavras para descrever juventude em hebraico, estágios diferentes de juventude. Temos a criança, depois vem os anos de adolescência, e então nos tornamos jovens, na casa dos 20, dos 30. Bem, a palavra aí que foi utilizada no hebraico se refere à adolescência, mocidade. Adolescente. Então Deus quer satisfazer. Deus quer te satisfazer de tal forma que você se sinta como um adolescente. Amém? Aleluia! Você será restaurado, renovado, como a da águia,
que é literalmente renovada. Não se esqueça deste benefício, meu amigo. Receba! Nós temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, a esposa de Abraão, Sara. Ela estava velha e ela não poderia gerar um filho. Na verdade, quando ela era jovem, ela era estéril, não poderia ter filhos. Mas agora que é velha, na casa dos 90, mas o Senhor veio visitá-los em sua tenda, um dia com 2 anjos, e ele disse, nesta data, no ano que vem, vocês terão um filho. E primeiro ela riu, ela disse assim, será que ainda terei este prazer depois de já estar velha, eu e o meu Senhor? De fato, porque ela riu, Deus disse, o nome do menino vai ser Riso, Isaque. Isaque quer dizer riso em hebraico. E o Senhor veio visitá-los numa esfera muito caseira, familiar. Glória a Deus. E Ele quer fazer isso com você. Sabe, Deus quer entrar na sua casa, na sua comunhão, ter amizade com você. Na verdade, Ele contou segredos para Abraão. Naquela situação em especial. Ele falou o que ele faria quando chegasse em Sodoma e Gomorra. Ele falou o que ele ia fazer. Ele compartilhou os seus segredos para Abraão. E a promessa de um filho foi entregue a eles. Então, qual foi o benefício que Deus deu a eles? Eles eram velhos. Abraão tinha cerca de 100 anos naqueles dias. E a sua esposa tinha cerca de 90 anos de idade. Deus renovou em ambos a juventude, a ponto de serem capazes de gerar um filho. Deus deu a capacidade de ter filho. E, meu amigo, aquela criança foi chamada de Isaque. Amém? Por causa do riso, mas desta vez é o riso de fé. É o sorriso de alegria. E a Bíblia diz que Sara, pela fé, Sara recebeu força de Deus para gerar a semente. Eu creio que esse seja o segredo da renovação. É a fé. É necessário crer quando Deus diz que vai renovar a sua juventude como a da águia. Você diz amém, amém. Se Deus disse, eu creio. Você recebe, você não duvida, você não questiona. Ah, pastor, como isso é possível? Em certa idade as coisas não funcionam mais. A ciência nos disse isso, a ciência provou aquilo. Meu amigo, Deus não está limitado à ciência. Deus criou a ciência. Mas Deus transcende a ciência. E milagre significa algo que transcende. O tempo, o espaço transcende a ciência. Glória a Deus que nós andamos por fé e não por vista. Quando Deus diz algo, nós cremos. Amém? Então, amigo, bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E todos os benefícios estão presentes naquele bebê que nasceu e foi colocado naquela manjedoura, mostrando que ele nasceu para morrer. Mas não somente isso, foi colocado num lugar de alimento. Ele é comida para nós. Ele é alimento. Ele é chamado de pão da vida. O que você faz com o pão? Se alimenta. Muitos olham Jesus como um exemplo. Sim, ele é. Mas essa não foi a razão pela qual ele foi enviado. Ele foi enviado para que ele fosse o alimento. Entenda o que eu quero dizer? Ele deve ser usado. Amém? Deve ser usado como o meu alimento. Deve ser usado como minha fé. Deve ser usado como a minha justiça, glória a Deus. E ele ama ser usado. De fato, aqueles que o usaram enquanto ele estava aqui na terra, certa vez ele estava cansado, sentado no poço. Ele ministrou uma mulher e ela agiu de tal forma a receber dele. Apesar dele estar cansado, ela ainda estava extraindo dele. E quando os discípulos voltaram mais tarde, a mulher tinha voltado para o vilarejo, os discípulos vieram e viram que ele estava revigorado. Estava diferente de quando eles partiram dali. Cansado ali no poço. Agora ele estava revigorado. Então, quanto mais você usa o Senhor, quanto mais extrai dele, quanto mais recebe de Deus, ele ama isso. Davi disse, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios a mim? E ele diz, tomarei o cálice da salvação. Sabe, a recomendação de Deus para você é que se você quer me mostrar louvor e adoração por todos os meus benefícios, Davi disse, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Deus disse, receba mais do meu poder, receba mais do meu amor, receba mais da minha graça, receba mais benefícios, receba mais bênçãos, aleluia! Neste Natal, Ele quer que você receba mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E vamos fechar lendo o que mais aconteceu naquela noite. Lucas 2. Lemos que ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, na verdade, do jeito que o texto foi escrito, veja, ele poderia ter dito, não havia mais lugar na hospedaria.
Mas veja que ele diz, não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, esta versão diz assim, porque não havia espaço para eles na hospedaria. Perceberam? Não havia espaço para eles. Não quer dizer que não tinha espaço na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Provavelmente, se fossem ricos e tivesse conexões, haveria lugar para você. Mas não havia lugar para eles. Então o Filho de Deus veio, nasceu numa família pobre. Você pode até argumentar dizendo que ele nasceu numa família rica, mas na verdade não nasceu. A maldição que veio em Joaquim fez com que a sua linhagem se tornasse pobre. E Jesus nasceu numa família pobre. Agora é claro que quando os magos vieram, eles trouxeram ouro, fragrâncias, mirra para entregar para o Senhor Jesus. Porém, eu creio que este tesouro, estes valores foram utilizados para patrocinar a viagem para o Egito quando fugiram do rei Herodes. Amém? Mas não antes disso. Ele nasceu numa família pobre, mas era rico. Ele criou os céus, ele criou as estrelas, porque foi inclusive ele que criou o ouro, os diamantes, a prata e toda a abundância e riqueza deste mundo. Ele se tornou pobre e a Bíblia diz que na cruz Jesus se tornou pobre para que nos tornássemos ricos pela sua pobreza. Agora, como eu disse, sabe, quando o ouro, aquela essência e a mirra eram elementos muito caros naquela época, que foram dados pelos magos, por aqueles sábios a Jesus, eles se tornaram de alguma forma prósperos a partir dali, porém até mesmo na cruz Jesus se tornou pobre. E fez isso por quê? Aquele que é dono de todas as coisas, por que se tornou pobre? Para que nós, através de sua pobreza, nos tornássemos ricos. Tudo está na cruz, meu amigo. Quando você recebe Jesus Cristo, o primeiro benefício, amém? Ele perdoa todos os seus pecados. Por quê? Porque tudo já foi pago ali na cruz. Aleluia! O Senhor te ama. Amém? Sabe, o maior problema que nós temos no mundo de hoje é o egoísmo, o autocentrismo. Tudo aquilo que nós pensamos é a busca pelo dinheiro, pelos prazeres, numa perseguição hedonista. E não há uma procura por Deus. O homem pode até tentar preencher-se, até mesmo com a moralidade, mas está lá. O pecado está sempre lá. E sabe, de vez em quando ele escapa. E quando escapa, é só para mostrar aquilo que está lá. E eu me lembro de ter lido sobre um casal da América que foi para a Rússia e visitaram um zoológico na Rússia. E eles ficaram fascinados porque, ao andar naquele zoológico na Rússia, eles encontraram um lugar onde estava escrito coexistência. Era o título daquela jaula, coexistência. E havia um leão com cordeiros naquela jaula. E aí, o homem ficou pensando, ele olhou para aquele título coexistência e olhou para o cordeiro, perto do leão, e o leão ficou olhando, muito tranquilo, já estava alimentado. Mas como era possível que o leão e o cordeiro vivessem em coexistência? Ele ficou muito fascinado e perguntou para o zelador do zoológico sobre aquela coexistência. Como isso é possível? Como é que o leão não ataca aqueles cordeiros? Como eles conseguem viver juntos? E aquele zelador disse, é muito simples. Sabe, de vez em quando, nós adicionamos um cordeiro. Perceberam? A natureza do leão é de devorar o cordeiro. E esta natureza está sempre lá. Pode até parecer que há uma coexistência, mas essa natureza de rivalidade e de ódio, de raiva, essa natureza preconceituosa, sempre egocêntrica, está sempre lá. Mas, amigo, Jesus veio para vencer o pecado, que é como um câncer. Entenda isso, amigo, que lá na cruz, Jesus venceu este câncer do pecado que está em você, amando você completamente. Glória a Deus. Veja, se alguém que você ama estiver com câncer, você não ama o câncer, você ama a pessoa, mas na verdade, você odeia o câncer. E quanto você odeia o câncer? Depende do quanto você ama a pessoa. Quanto mais você ama a pessoa, mais você odeia o câncer, que está na pessoa. Como separar os dois? É necessário entender isso, que o pecado é como um câncer. Deus ama o homem. Deus não ama o pecado, ele odeia o pecado, porque o pecado, assim como o câncer, está destruindo tudo aquilo de bom que Deus tem para você.
E quando o primeiro Adão pecou, o pecado veio sobre toda a humanidade. E a Bíblia chama Jesus de o último Adão. Quando este último Adão, quando este homem foi pendurado na cruz, glória a Deus, a Bíblia diz que através do primeiro Adão, do primeiro homem, pelo pecado de Adão, pela desobediência de um homem, todos nos tornamos pecadores. Mas agora, pelo último Adão, pela obediência de um só homem, Jesus, e esta obediência se refere à cruz. Pela obediência de um homem, nós nos tornamos justos. Aleluia! Note que a razão pela qual você peca é porque você é um pecador. E você é pecador porque Adão pecou. Porém agora, quando você crê em Jesus, você é justo e agora age com justiça. Você não age com justiça para se tornar alguém justo. Você age com justiça porque é justo. Agora, como você se tornou justo? Pela obediência de um homem. Não pela sua obediência, mas pela obediência de um homem. Ele te justificou. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Estas são as boas novas. Amigo, Deus quer entrar na sua vida, na sua família, em todos os quartos escuros da sua vida. Talvez esteja lutando com a dependência de drogas, com a depressão. Talvez esteja com o coração partido. Talvez tenha coisas da sua vida que você não gosta, que você odeia. Mas como mudar? Não dá para mudar com a força de vontade, você sabe disso muito bem. Amém? A verdadeira mudança é de dentro para fora. Só Deus pode transformar. Só Jesus pode te transformar. Amém? E é por isso que ele morreu na cruz. Quando foi pendurado no madeiro, por 3 horas a escuridão cobriu a terra. E o céu se fechou como bronze. E ele foi pendurado entre o céu e entre a terra. O céu não pôde recebê-lo e a terra o rejeitou. E ele estava ali por mim e por sua causa, porque naquele momento, nada disso foi por acaso, Deus planejou, porque um Deus totalmente santo, um Deus que é justo, não poderia receber o homem que ele tanto ama em sua presença, porque o homem pecou. Assim como a justiça não pode permitir que um assassino saia em liberdade, um estuprador possa ser solto em liberdade, ele precisa ser julgado. No entanto, Deus te ama e Deus não quer julgar você. Então, como Deus pode manter a sua justiça e santidade e, ao mesmo tempo, te justificar, te absolver? Como isso é possível? E esta é a maravilhosa história do Evangelho, que é onde começa a história do Natal. É quando Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Porque ele não conheceu o pecado. Quando ele tomou o nosso lugar, amém? Significa que nós assumimos o seu lugar. Amém? Hoje, ele tomou o nosso lugar para que pudéssemos assumir o seu lugar. Ele tomou o nosso lugar de rejeitados por Deus e recebemos o seu lugar de aceitação e de favor de Deus. Ele recebeu os nossos pecados e foi punido da pior maneira possível por todos os nossos pecados, para que pudéssemos receber todas as bênçãos que ele merecia, para que desfrutássemos e dessemos louvor a Deus. Aleluia! Sabe como Jesus se tornou pecado na cruz? Não por fazer nem tocar em nada pecaminoso. A Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado. Então, como se tornou pecador? Por receber o nosso pecado. Hoje, como nós nos tornamos justos? Ao receber a sua justiça, amém? Assim como Jesus não cometeu nenhum pecado para se tornar pecado, ele recebeu o nosso pecado. E hoje eu e você não somos justos para receber a sua justiça. Nós recebemos a justificação. Amém? E todos os benefícios e bênçãos dessa justiça vieram sobre nós. Amém? Porque Deus nos tornou justos em Cristo. Assim como na cruz Jesus assumiu o nosso lugar, por causa do pecado, toda a maldição, todo julgamento, tudo caiu sobre ele, para que eu e você fôssemos aceitos, agraciados, abençoados, coroados de misericórdia e bondade, curados de nossas enfermidades, redimidos da destruição e mesmo em idade avançada, a sua juventude será renovada como a da águia. Não se esqueça de todos os benefícios. E se este é você, e você deseja fazer essa oração agora para colocar a sua confiança em Cristo, você irá para sempre lembrar desse Natal. Amém? E essa é a decisão mais importante que você possa fazer na sua vida. Colocar a confiança nele
Isso ecoará na eternidade. Amém? E existe uma eternidade, meu amigo. A vida nesta terra é temporal. Existe uma eternidade. Amém? Escolha a vida. Escolha Jesus Cristo. Faça essa oração comigo agora. Se você quer colocar a sua confiança em Jesus Cristo, ou talvez você seja um cristão, mas está se sentindo afastado, que momento maravilhoso, o Natal, para retornar ao Senhor. Também faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pelo presente do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por todos os meus pecados. Ele assumiu o meu lugar e ele foi punido e condenado para que eu assumisse o seu lugar, sendo abençoado e justificado. Eu te agradeço, meu Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu creio de todo o coração que ao ressuscitá-lo dos mortos, ele venceu a morte por mim. Eu creio que a morte foi vencida. Aleluia! A partir de agora eu não tenho mais medo da morte. Obrigado, Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor e ao ressuscitá-lo dos mortos, eu fui absolvido, eu fui justificado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que feliz Natal é este, porque sempre se lembrará de hoje, quando aceitou a Jesus Cristo, colocando sua confiança nele e foi salvo. E agora, esteja alerta e espere por todos estes benefícios. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fiquem de pé, se possível. Reúna os seus familiares. Deem as mãos ao receber a bênção sobre esta semana. E nesta semana faltam poucos dias para entrarmos no novo ano. E Deus tem um tema para nós. Todo ano Ele tem um tema para a nossa vida. Um tema que supera o anterior em relação àquilo que Ele vai fazer, especialmente em nossa igreja e no ministério que Ele tem entregue a mim. E para as pessoas que seguem este ministério, tem um direcionamento para você. Glória a Deus. Então esteja na expectativa de ouvir do Senhor. Amém? Ele quer guiar a sua vida de acordo com aquilo que Ele quer fazer na sua vida em 2022. Aleluia. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você ao longo da semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz Natal!